CBN, Show da Notícia. Hoje, com Rafael Marques. Você está ouvindo o CBN Show da Notícia. Hoje é sábado, dia 17 de abril de 2010 e o assunto agora é futebol. Em debate, duas legislações que ditam as normas do esporte no Brasil, a Lei Pelé e o Estatuto do Torcedor, criada em março de 98 com o intuito de normatizar as competições esportivas no país. A Lei 9.615, batizada de Lei Pelé em homenagem ao então ministro do Esporte, está prestes a sofrer alterações em muitos de seus artigos. Essas mudanças visam, acima de tudo, proteger os clubes formadores de atletas e responsabilizar os dirigentes por suas atitudes ilícitas. Já aprovado na Câmara dos Deputados, esse projeto de lei depende apenas da aprovação do Senado. Já a Lei 10.671, consagrada com o título de Estatuto do Torcedor, em vigor desde maio de 2003, vai receber alguns artigos a mais, especialmente no tocante à segurança nos estádios com as suas torcidas organizadas. Participam conosco deste programa os comentaristas da CBN, Álvaro Oliveira Filho e Carlos Eduardo Éboli. Olá, Álvaro. Olá, Rafael, tudo bem? Tudo bem. Olá, Éboli. Olá, Rafa, tudo bem? Tudo bem. E para explicar com detalhes essas mudanças, participando também conosco nesse debate, aqui no estúdio da CBN, está o nosso convidado especial, procurador do município, mestre em Direito Esportivo e coordenador do curso de pós-graduação em Direito Esportivo da Universidade Cândido Mendes, além de ser o autor do livro O Direito no Desporto, Dr. Martinho Neves Miranda. É um prazer recebê-lo, doutor. Boa noite, Rafael. Um prazer é meu e estamos à disposição aí para esclarecer as dúvidas. Começando, é claro, pela Lei Pelé, que é aquela que recebe uma quantidade muito maior de mudanças em seu regimento. São 58 páginas com alterações e, é claro, aqui na CBN vamos tratar das principais mudanças na Lei Pelé. Começando com a relação entre os atletas, os clubes e os seus empresários. Alguns artigos tratam especificamente desse tema com mudanças significativas. De maneira sintética, quais são as principais mudanças, doutor Martinho? Rafael, nós temos nessa relação tripartite entre atletas, agentes e clubes, mudanças tanto no regime de transferência dos atletas, no sistema de indenização dos clubes formadores pela transferência desses jogadores e também uma alteração no regime de trabalho, de prestação dos serviços dos jogadores com os clubes de futebol profissional. Com relação à questão das transferências dos jogadores, todas as cláusulas que venham a estar relacionadas com a cessão e transferência desses jogadores não poderão implicar na transferência de recursos para outras entidades que não sejam as entidades desportivas. Eu digo o valor da cláusula penal, né? O valor da cláusula penal, que é um mecanismo para a indenização do clube por força de um rompimento antecipado do contrato de trabalho. Esse valor tem que ser, pelo projeto de lei entrando em vigor, destinado exclusivamente para a entidade desportiva. Isso significa dizer, então, que aquela história que do agente tem um percentual em cima da venda do jogador, a pessoa física lucrar com uma transferência, isso não existe mais. Isso não vai existir, será abolida essa famosa figura dos direitos econômicos dos jogadores, em que percentuais desses valores de cláusula penal eram destinados para empresários, fundos de investimento e outras pessoas que não aquelas que são os atores do espetáculo, que são as entidades esportivas. Doutor Martinho, me parece que por trás de toda essa alteração, de todo esse projeto, existe uma preocupação de voltar a fortalecer os clubes. Né? A Lei Pelé, ela até tinha uma outra intenção, tinha até um outro objetivo, porque na época do passe o jogador era quase que um escravo do clube, né? E tinha sua vida, sua carreira ditada por clubes e por dirigentes nem sempre bem intencionados. Então a Lei Pelé quebrava um pouquinho isso, dava uma suposta liberdade ao jogador, só que essa liberdade não veio. O jogador deixou de ser escravo do clube, passou a ser escravo de empresários tão inescrupulosos quanto aqueles dirigentes do passado. E me parece que por trás disso existe essa intenção de voltar a dar o poder aos clubes que formam os jogadores. Agora, há como separar o joio do trigo, por exemplo. Tem clubes que muitas vezes
tem equipes de base, juvenis, júnior, mas que não investem em coisa alguma. Tem como você saber qual é o clube que realmente forma o atleta? Essa lei prevê, esse projeto de lei prevê você fazer essa separação? Tem sim, Álvaro. A questão da formação do jogador não significa unicamente dizer que esse jogador está registrado no clube e que está registrado junto à Federação Desportiva. O clube, isso já tinha na Lei Pelé anteriormente, nós já tínhamos várias exigências para o clube formador ele demonstrar que efetivamente contribuiu com a formação do atleta. Com o projeto de lei, essas exigências aumentaram. Que vão desde a necessidade de propiciar matrícula escolar ao jogador de futebol, comprovação específica das despesas efetivamente feitas na formação do atleta. Essas despesas devem estar discriminadas nesse contrato de formação do jogador, que não é um contrato de trabalho, mas é como se fosse um contrato preliminar de aprendiz para aquele jogador que ainda não se profissionalizou. Então o clube ele é obrigado agora a fazer um contrato de formação com esse menor, que não é um contrato de trabalho, mas é um contrato que já determina a concessão de determinada ajuda de custo, e ali nesse contrato você tem que estar previsto todas as despesas que o clube vai arcar com a formação do jogador. E além disso, o projeto de lei também visa evitar os determinados clubes de fachada, que são aqueles clubes que só servem para a manutenção do vínculo desportivo do jogador com o clube. Com o projeto de lei, ele sendo aprovado, há a necessidade do clube formador para fazer jus à indenização pelas transferências dos atletas, que esse clube participe em pelo menos 2 categorias de futebol, ou seja, esse clube deve participar de uma competição de juvenil ou de juniores e profissional durante o ano. Então o clube ele tem que ser efetivamente um clube esportivo, quer dizer, um clube de competição, né, para fazer jus a essa indenização. Quer dizer, na prática, o clube hoje, o clube com a aprovação desse projeto de lei, com esse projeto de lei entrando em vigor, ele volta a ter o poder maior sobre os jogadores que ele forma. Isso também é garantido através de contrato. Esse clube ele passa a ter o direito de fazer um primeiro contrato com esse atleta que ele forma, ou o atleta chegando a profissional ele pode ir para o lugar que ele quiser? A proteção do clube ela se dá basicamente pela vedação desse mesmo clube de alienar direitos sobre o atleta relativos à cláusula penal. Ou seja, o valor da cláusula penal ele pertence exclusivamente ao clube. Mesmo que o clube faça um contrato com terceiros cedendo parcela desse valor da cláusula penal, isso é considerado pela lei nulo. Essa é uma questão importante. A outra questão de proteção do clube é pela possibilidade de toda vez que esse atleta vier a ser transferido para outros times, um percentual do valor que venha a ser pago pelo clube que contratar esse jogador, ele vai ter que reservar 5% desse valor para pagamento dos clubes que participaram da formação do atleta. Essa é uma outra proteção. A questão do direito do clube de fazer o primeiro contrato de trabalho com o jogador, isso está mantido pelo projeto. Nós não tivemos grandes mudanças. No projeto, você só prevê uma ampliação do prazo para a celebração do contrato de trabalho, que passa por um prazo maior, podendo chegar até 5 anos. 5 anos. Agora, doutor Martinho, quando você fala em devolver os direitos aos clubes, você, por trás de um clube, você tem, ou à frente de um clube, você tem um dirigente, você tem um presidente. Me preocupa, eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, essa alteração que prevê uma limitação da responsabilidade dos dirigentes na gestão dos clubes, né? Eu gostaria que o senhor falasse mais sobre isso, porque isso realmente me preocupa. Verdade. O projeto de lei ele é um projeto positivo em termos gerais. O grande tendão de Aquiles desse projeto de lei que altera a Lei Pelé é exatamente a responsabilização não apenas do clube, mas também dos dirigentes. Como é que hoje em dia nós temos? Hoje em dia nós temos a aplicação subsidiária do Código Civil, que diz que todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações contraídas pela associação.
Hoje em dia nós temos um defeito de redação, porque pode dar a entender para o leigo que o associado de determinado clube também tenha que responder com o seu patrimônio pelas dívidas contraídas pelo clube. A alteração que deveria ser feita é apenas para substituir o termo de sócios para dirigentes. Ocorre que a alteração que foi feita no projeto de lei diz que o dirigente ele só responde por atos ilícitos praticados por gestão temerária ou por atos contrários ao Estatuto Social. Em tese, você lendo aparentemente esse dispositivo, pode dar a impressão de que esse dispositivo aponta para uma solução correta dessa questão. Só que a dificuldade, aqui é você conseguir comprovar que o dirigente praticou algum ato de gestão temerária, algum ato ilícito. Por quê? Os clubes de futebol estão sempre endividados, com dívidas sendo roladas de uma gestão para outra, de uma administração para outra, e é muito difícil você conseguir comprovar que aquele dirigente efetuou uma despesa que tenha onerado excessivamente o clube. Talvez a única exceção tenha sido Edmundo Santos Silva quando era presidente do Flamengo, né? Acho que é o único caso no Brasil mais clássico de um dirigente que acabou sendo deposto, perdeu pelo menos o cargo por uma prática ilícita. Ele foi responsabilizado do ponto de vista da associação. Aqui a responsabilização que nós estamos falando é da indenização aos credores, ou seja, indenização àqueles que têm dinheiro a receber das entidades desportivas e veem na possibilidade de responsabilização pessoal do patrimônio dos dirigentes a perspectiva de serem ressarcidas dos seus créditos. Agora, uma outra questão, que essa me parece a grande bola fora do projeto de lei que altera a Lei 9.615, é sobre a responsabilização das entidades desportivas. O artigo 90F do projeto diz que todos os atos judiciais executórios de natureza constritiva não poderão inviabilizar o funcionamento das entidades desportivas. Ora, o que é isso? O projeto de lei está permitindo que você, credor, que tem uma determinada quantia para receber do clube, você não vai poder executar esse clube sob o argumento de que você vai impedir que esse clube se desenvolva desta ou daquela forma. Você está estabelecendo aí uma relação desigual. Isto é, enquanto uma empresa privada ela responde por todos os débitos contraídos e todas as execuções podem ser promovidas contra ela, com relação ao clube, você agora, a partir de agora, vai ter um dispositivo de que se essa execução vier a dificultar o funcionamento do clube, essa execução terá que ser suspensa. A questão que se põe é, quando é que uma execução vai dificultar o funcionamento de um clube? Quando houver uma penhora de 20% da renda, de 30%, de 45%, de 60%, a lei não diz. Ou seja, isso vai ser uma possibilidade do clube poder alegar em juízo e, dependendo da cabeça do juiz, sobrestar uma execução contra o clube. Aí entra uma avaliação pessoal, né? É uma avaliação pessoal. E o que é importante destacar é que esse dispositivo aparentemente estaria para proteger o clube, ele está prejudicando o clube ali na frente. Por quê? Os credores, todos aqueles prestadores de serviço, vão preferir prestar serviço para outras associações que não as associações desportivas, né? Por quê? Porque as associações desportivas gozam desse privilégio que nenhuma outra entidade possui. Muito bem, você ouve o CBN Show da Notícia, aqui na Rádio CBN, o assunto é futebol e as alterações na Lei Pelé e no Estatuto do Torcedor. A gente sai para um rápido intervalo e daqui a pouco mais debate para você. CBN Show da Notícia.